Fala, Júnior. Deus te abençoe, Junião. Como é que você tá, meu irmão? E esse cabelo loiro aí agora? Rose Cecílio, que a paz do Senhor esteja com você, minha querida. Zaqueu Andrade, grande abraço, meu irmão. Que Deus abençoe você e sua família. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos aproveitar o feriado para estudar um pouco a Bíblia. Vamos chegando. Vai mandando aí, vai mandando os aviãozinhos aí para a família, para os amigos, os vizinhos. Hoje o nosso estudo bíblico tem como tema realidade ou rotina, né? A base bíblica é Salmo 42, versículo do 1 ao 11. Vamos esperar só mais 2 pessoas entrar aí, pelo menos. Se não entrar, passar mais uns 2 minutinhos aqui. Se não entrar, a gente começa do mesmo jeito. O importante da palavra de Deus é ter sempre alguém que queira compartilhar, né? Que queira sempre... Cirleide, que a paz do Senhor esteja com você e sua família, minha irmã. Deus te abençoe. Vamos estudar a Bíblia. Vamos lá, pessoal. Salmo 42, versículo do 1 ao 11. Jeane dos Santos, a paz do Senhor, minha irmã. Que Deus abençoe você e sua família. Se não estiver muito ocupada, pega a sua Bíblia aí e vamos acompanhar esse estudo. Bom dia. Realidade ou rotina, base bíblica, Salmo 42, versículo do 1 ao 11. Daniel Santos, que a paz do Senhor esteja com você e sua família, meu irmão. Vamos estudar a Bíblia, meu irmão. Pega a sua Bíblia aí, se não tiver, pega da vovó, da mamãe, da titia aí, pega e vamos estudar. Realidade ou rotina, esse é o título do estudo de hoje, né? Comecei um pouco tarde porque eu terminei acordando um pouco tarde também. Pessoal, quem não tiver como acompanhar, né, bem, assistindo e acompanhando na Bíblia, né? Olha só, o importante de todo estudo bíblico é nós estarmos sempre com a nossa Bíblia em mãos. Por quê? Porque vai que o cara que está dando esse estudo bíblico fala uma coisa que não está na Bíblia, né? E você termina acreditando naquilo. Então é por isso que existem muitas pessoas hoje, milhares, né, milhões, sendo enganadas por falsos profetas, pelos lobos devoradores, né, pelos mercenários da fé, sendo enganadas, porque as pessoas hoje elas não estão querendo conhecer a Bíblia, né? As pessoas hoje estão preferindo palestras motivacionais no lugar de uma pregação. As pessoas hoje estão preferindo mais palavras de efeito, né, que eleve o seu emocional e não a palavra de Deus. Então quem edifica é a palavra de Deus, né? O cidadão olhar simplesmente para a minha cara e dizer: olha, irmão, eu vi aqui, Deus me entregou uma revelação que você vai ganhar na Mega Sena. Não, isso aí para mim não edifica ninguém. Isso aí não edifica ninguém. Se você ganhar na Mega Sena, glória a Deus. Se você não ganhar também, glória a Deus, até mesmo porque sua maior felicidade e riqueza é Deus. Amém? Quem tiver com a Bíblia próxima aí, pega que a gente já vai começar a ler, tá? Realidade ou rotina? Vamos lá? Vou pegar minha Bíblia aqui, tá? A gente não pode fazer sem estar com a Bíblia na mão. Eu tô com o estudo aqui e tô com a minha Bíblia aqui, tá bom? Agora, você que está me vendo, eu peço que você curva sua cabeça, feche seus olhos, eleva seus pensamentos ao Senhor e pede a Ele discernimento e sabedoria para que você possa compreender melhor a palavra dEle. Amém? Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Obrigado por mais um dia de vida, de saúde e paz. Obrigado por tudo que tem nos proporcionado. Pai amado, obrigado pela Tua palavra ter nos alcançado, Senhor. Pai amado, abençoe e protege todos aqueles que vão assistir essa live agora, Senhor, e suas famílias. Envia Teus anjos, meu Deus, para acampar ao redor deles, para não deixar que nenhum mal aconteça a eles. É no nome de Jesus que eu te agradeço, hoje, amanhã e sempre, por tudo, Senhor. Pai amado, ao lembrar das minhas pregações, que os meus irmãos não lembrem nem do meu nome, mas que o Teu nome seja exaltado. É no nome de Jesus que eu te agradeço, hoje, amanhã e sempre. Amém. Glória a Deus. Bom, Salmo, capítulo 42, versículo do 1 ao 11. Vamos lá. Salmo 42, versículo do 1 ao 11. Bom, Salmo 42, acto sublimático. Que Deus abençoe você e sua família e a sua empresa. Que
vocês prosperem cada vez mais. Salmo 42, versículo do 1 ao 11. Está escrito: Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento, e de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festeja, porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, para a salvação da sua face. Ó Deus, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembra-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama o outro abismo. Ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandara a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida imortal, em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Aqui o Salmo de Davi. Bom, vamos começar. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, aqui no versículo-chave de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Bom, o que a gente tem que compreender com essa lição da realidade ou rotina? Nós temos que compreender a importância do nosso momento a sós com Deus, tá? Sentir, né? A gente tem que refletir a respeito do estudo das Escrituras. Praticar o momento a sós com Deus é um culto, e o culto doméstico diariamente, né? Vamos lá. Ao iniciarmos o caminhar da vida cristã, temos que aprender a vivê-la antes da nossa conversão. Vivíamos no mundo e para o mundo, e por isso os valores eram diferentes. Com a nossa conversão, nascemos de novo, temos uma nova vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ainda todas as coisas nos são lícitas, mas agora nem todas nos convêm. 1 Coríntios 6, 12. Sentimos que devemos mudar e queremos mudar, mas não sabemos como. Não temos condições de purificar nossa alma pela nossa própria vontade. A notícia maravilhosa do cristianismo é que Deus dá o poder que precisamos para que essa mudança aconteça em nossa vida. A mudança dentro de nós. E ela tem que ser de dentro para fora. É obra de Deus através da sua palavra, pela ação do Espírito. Existem algumas coisas que cabe a nos fazer. É uma maravilhosa parceria. O lavrador não consegue fazer germinar o grão lançado na terra, mas cabe a ele prover determinadas condições necessárias para a germinação, crescimento e frutificação da semente. O mesmo acontece conosco, com a semente do Evangelho. A transformação interior é o melhor alvo que podemos estabelecer para a nossa vida, mas isso só nos será possível pela prática da comunhão com Deus, do estar a sós com Deus, com o Senhor. Romanos 12, versículo 1 ao 2. É a chamada hora tranquila, ou hora silenciosa, ou hora devocional.
nesta lição, vamos chamá-la de hora tranquila. Esse tempo, a sós com Deus, visa o bem-estar da alma e tem por finalidade o nosso crescimento espiritual. Davi escreveu: a minha alma tem sede de Deus, no Salmo 42, versículo 2. Essa é a exigência fundamental da hora tranquila, ter a alma sedenta, que deseja estar em comunhão com Deus. E sua alma? Será que a nossa alma tem sede de Deus? Gildeci, é isso? Que Deus te abençoe, minha irmã. Grande abraço. Que a paz do Senhor esteja com você e sua família. Bom, nós vemos aqui o seguinte. Tempo a sós com Deus, né? Ontem na minha pregação, na nossa congregação, eu deixei bem claro o seguinte. Enquanto nós, cristãos, não compreendemos que nós precisamos mais de Deus do que Ele de nós jamais iremos crescer espiritualmente. O problema de hoje é que com esse evangelho fraco que está sendo pregado, está fazendo com que as pessoas tratem Deus como se Deus fosse o mordomo delas, onde na realidade nós que somos os mordomos de Deus. Então, visando isso, todas as pessoas que visam sempre bens materiais, fama, dinheiro, status, quando o seu foco é esse, é impossível você se aproximar de Deus. É impossível. Mas é impossível. A própria palavra dele diz que todos aqueles que amam o mundo não têm parte com ele. E infelizmente algumas pessoas não se atentam a isso. Infelizmente algumas pessoas não compreendem isso. E terminam morrendo espiritualmente. Algumas pessoas morrem mesmo antes da morte física. Terminam morrendo espiritualmente. E essa morte é triste. Porque quando você morre espiritualmente, quando você não deixa mais com que o evangelho te transforme, quando você não deixa o evangelho germinar dentro de você, aí é só de ladeira abaixo. Ok? Tempo a sós com Deus. Vamos lá. Se desejamos ser crentes frutíferos, temos que fazer a nossa parte. Precisamos começar cultivando raízes profundas, investindo um tempo diário no estudo da palavra. Ok? Sem devocional diário, não existe comunhão com Deus. Sem buscar conhecê-lo todos os dias, não existe uma vida fiel com Deus. Uma devoção não existe. Tá? Bom, a Bíblia não pode ser lida como obrigação ou rotina. Tá? Não pode ser lida como obrigação ou rotina. Ela precisa ser lida como fonte de vida, fonte de alimento para o crescimento espiritual. Com a leitura da Bíblia, descobriremos como viver e aprendemos a depender do Espírito Santo nas nossas ações. Eu costumo dizer o seguinte, eu creio nisso piamente. A partir do momento que você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, veja bem, você não tem mais livre-arbítrio. O livre-arbítrio serve para você antes de você aceitar Jesus. Ok? Essa é uma verdade que poucos aceitam. O livre-arbítrio, aliás, ele tem levado muita gente para o inferno. Porque muita gente está fazendo muita coisa errada, principalmente usando o nome de Jesus, né? Pastores adúlteros em cima de púlpitos, que fica gritando em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastores ladrões, que ficam tirando, né, o pouco que as pessoas têm, utilizando a palavra de Deus, manipulando a mente dessas pessoas, onde na realidade o fiel ele tem que ser generoso com a obra, sim. A igreja tem a obrigação de cuidar do pastor e de sua família? Tem sim. A igreja não tem a obrigação de sustentar luxos, né? De aumentar a receita do pastor. A igreja ela tem a obrigação de cuidar do pastor e de sua família nas suas necessidades básicas. Alimento, moradia. Enfim, as necessidades básicas, né? Então, ao eu aceitar Jesus, Elisiane, que Deus te abençoe, minha irmãzinha. Quando eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu
já não é eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu não tenho mais livre-arbítrio, acabou meu livre-arbítrio. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. E aí você pega e me diz, meu irmão, mas eu não consigo sentir que sou guiado pelo Espírito Santo. Você vai ter que orar para poder chegar a esse nível aí. Tá? É difícil. É difícil. Todos os dias aparecem as adversidades para a gente desistir, mas é orando e com o estudo da palavra que você pode alcançar isso aí. Tá bom? Como você lê a Bíblia? Como rotina, como obrigação? Ou você lê a Bíblia como fonte de alimento espiritual, né? O que nós temos que compreender é que a Bíblia, não precisa você ler por obrigação. Vai ter determinados momentos que você vai ter que buscar ler por obrigação para você tomar gosto, né? Mas quando você começa a tomar gosto, você começa a amar a Bíblia. Vai ter versículos. Eu lembro que quando eu fiz uma jornada aí, lendo a Bíblia até amanhecer o dia, eu começava 10 da noite, 11 da noite, só terminava 4, 5 da manhã. Eu lembro que às vezes tinha coisas que eu lia e não entendia. Tinha coisas que eu lia, era mesmo que eu não estivesse lendo, porque o cansaço já me dominava. E aí eu sempre dava um jeito, eu tomava um café, eu lavava o rosto no banheiro, mas eu ia forçando. E olha que eu não amava a Bíblia não. Mas o Espírito Santo tocou fundo no meu coração e disse, você vai ter que conhecer. E foi só assim que eu cresci espiritualmente. Assim como leva tempo para um fruto crescer e amadurecer, leva tempo para chegarmos à maturidade cristã, ok? É o que eu acabei de falar aqui. Precisamos também de disciplina e constância, aproveitando bem o nosso tempo com Deus. Essa também é uma questão de mordomia, ok? Então, como você tem o hábito de passar tempo do seu dia a sós com Deus, né? Como que você faz isso? Precisamos dinamizar o tempo de leitura e interpretação da palavra. Vejamos o que fazer para ter hora tranquila, bem proveitosa diante do Senhor. Bom, vamos lá. Escolher uma Bíblia, né? Já começa daí. A primeira coisa que precisamos fazer é providenciar uma Bíblia de estudo, ok? Não é que aquela Bíblia sagrada, por exemplo, essa que eu tenho aqui, a que eu mais levo para os cultos. Gladstone, que Deus abençoe você e sua família, meu irmão, seja bem-vindo. Então, pessoal, para escolher uma Bíblia, o ideal é você ter uma Bíblia de estudo, né? Por quê? Porque você vai ter o texto e você vai ter a explicação para você ter para você ter uma dimensão, né? Para você ter uma orientação. Roberto Santos, que Deus abençoe você e sua família, queridão. Wanderson Lima, que Deus abençoe você, meu querido, e a sua família. Então, pessoal, a primeira coisa que precisamos fazer é providenciar uma Bíblia de estudo. Será melhor se ela for fácil leitura. E aí eu indico para você que tem dúvida a respeito da NVI, né? Nova Versão Internacional. A NVI ela tem uma linguagem mais moderna, né? Digamos assim. Letras grandes, né? Para não cansar, né? Essa é uma dica para você pensar melhor, né? Para você ler, não cansar tanto sua vista, não ficar tão fadigado para ler aquelas letrinhas pequenas. Então, letras grandes. Tiver espaço para anotações, trouxer referências, né? Chave bíblica ou concordância para auxiliar em consultas, em mapas. Mapa também é maravilhoso. Quando tem mapa na Bíblia é muito bom. Que você começa a ter uma noção, né? Onde ficava a cidade, Jericó, Jerusalém, que distância, o Rio Jordão. Enfim, essas coisas aí é muito bom, para você ver um pouco da geografia, né? Dos tempos bíblicos. Localizar os locais citados no texto, né? Ajuda na compreensão. Quando você vê os locais ali nos mapas, você passa a ter uma noção melhor daquele texto que você está lendo. Qual que é o ideal, o momento de você ler a Bíblia? Escolha um momento que você que ninguém vai interferir. Esse é o ideal. Por quê? Porque a Bíblia ela precisa ser lida e compreendida, né?
Você não vai ler ela como se ela fosse um livro comum. Quando você faz isso, você não aprende nada, tá bom? Para você ler com calma, tire um tempo para você ler com calma e sem interferências, né? Escolher uma hora. Bom, vamos lá. É preciso que tenhamos um horário certo para a nossa hora tranquila. A escolha do horário varia de acordo com as circunstâncias de cada pessoa. Entretanto, o tempo escolhido deve ser prioritário. Salmo 119, versículo 72. Conveniente, né? Salmo 5, versículo 3, 14, 141, versículo 2 e Lucas 6:12. Israel Menezes, a paz do Senhor, meu querido. Que Deus te abençoe. Ok? Escolher um lugar, né? Existe uma razão para essa prática ser chamada de hora tranquila. É necessário que tenhamos um lugar silencioso, bem iluminado, confortável e tranquilo para estar a sós com o Senhor. A partir do momento que você está lendo a Bíblia, você está tendo uma comunhão com Deus, porque você está demonstrando interesse pela palavra dele. Quando você mostra interesse pela palavra de Deus, ele mostra interesse em você. Ok? Coloque um negócio na sua cabeça. A partir do momento que você busca ter uma comunhão com Deus, diferente do que muita gente busca, porque muitas pessoas só buscam vitória financeira, Deus ele faz com que você prospere em todos os lados. É uma pena algumas pessoas terem esse pensamento pobre, medíocre, de achar que Deus é a porta da esperança. Porta da esperança, os mais antigos aí vai saber o que eu estou falando. No programa do Silvio Santos tinha a porta da esperança. Você fazia um pedido, mandava uma carta para lá, fazia um pedido, você ficava, tinha uma porta mesmo, e aí quando você chegava lá, aí Silvio Santos ia, conversava com você a respeito do seu pedido, da sua carta, e abria a porta, né? Às vezes aparecia o que você pedia e às vezes não, né? Era uma parceria que Silvio Santos tinha com os empresários e tal, quando as pessoas pediam, enfim. Então o que acontece? Muitas pessoas querem tratar Deus como a porta da esperança, né? Ou como Papai Noel, que não existe, né? Quando você vê a bicicletinha lá perto da árvore de Natal, a bola, o videogame, ou o livro que você tanto queria, aquilo ali foi alguém que comprou, tá? Não existe almoço grátis, não. Glória a Deus. Nunes, MMA, que a paz do Senhor esteja com você, meu querido. Seja bem-vindo. Então, pessoal, existe uma razão para essa prática, né? Ser chamada de hora tranquila. É necessário que tenhamos um lugar silencioso, bem iluminado, confortável e tranquilo para estar a sós com o Senhor. O silêncio nos permite ouvir a voz de Deus, né? Isso é importante, isso é importantíssimo. Quanto mais solitários estivermos, mais nos achegaremos ao Pai. É melhor que tenhamos um lugar reservado para esse fim do que para variá-lo a cada dia. Se você tem uma parte do dia bem ociosa, sabe? Você quer conhecer um pouco a Deus, faz isso. Pega a sua Bíblia, senta num lugar bem tranquilo, arejado, sossegado e começa a ler ali. Começa a ler, busca meditar. E a dica que eu dei logo há uns minutos atrás é que você busque comprar uma Bíblia de estudo, tá? Que ela vai te dar um norte, né? Uma Bíblia de estudo. Eu amo minha Bíblia Sagrada, né? Que ela não é uma Bíblia de estudo, a Bíblia Sagrada é só a Bíblia mesmo. É a Bíblia que eu mais levo para o culto. A Bíblia que eu levava mais para o culto, essa daqui é a Bíblia do Guerreiro. Olha a situação que a bichinha tá. Essa Bíblia aqui, eu amo essa Bíblia aqui. Eu ganhei de uma moça, né, que foi casada com o meu enteado. E aí ela me deu essa Bíblia de presente. Paulo Santos, que Deus abençoe você e sua família, meu querido. Que, aliás, pessoal, deixa eu retomo aqui o estudo rapidinho. Essa Bíblia, veja como Deus age na nossa vida. Essa Bíblia que eu tenho aqui, que ela tem umas reflexões muito boas, que é a do Guerreiro. Essa Bíblia, se você tiver deprimido, se você tiver lutando, né, batalha espiritual, se você estiver lutando contra qualquer tipo de vício e você quiser uma Bíblia que vai te ajudar, eu sugiro essa Bíblia do Guerreiro que eu tenho aqui. Cara,
ela não vende mais em livrarias. Eu acho que você só encontra na internet de alguém que pode ter ou coisa desse tipo. Ela não vende mais em livrarias. Cara, essa Bíblia é um achado. Ela é um achado. Muito boa, tem umas reflexões muito boas, de explicação de rodapé, perfeito, perfeito. Essa Bíblia ela me ajudou muito, mas me ajudou muito. Né? Hoje eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoje eu tenho 11 Bíblias de estudo. Né? 11 Bíblias de estudo. Então, Renato do Corte, que a paz do Senhor esteja com você e sua família, meu irmão. Então, pessoal, a dica de hoje, uma das dicas principais quer conhecer a Bíblia, compre uma Bíblia de estudo. Tradução NVI de preferência, né? João Ferreira de Almeida também é muito boa. A NVI muito boa, porque ela tem ela tem uma pronúncia, né? Ela tem uma escrita mais moderna, então você compreende um pouco melhor. Você não sente tanta dificuldade para compreender, tá? Se você estiver passando por alguma batalha espiritual, compre a Bíblia do Guerreiro. Essa Bíblia é tão boa, deixa eu contar um segredo para vocês. Essa Bíblia é tão boa, que no início, quando eu comecei a conhecer ela, eu tive uns pensamentos egoístas. Eu pensava assim, nossa, ninguém pode ter essa Bíblia não. Ninguém mais pode ter não, é só eu que tenho que ter ela, porque ela é perfeita, ela é muito boa. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho um negocinho aqui. Essa Bíblia é muito boa mesmo. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Vou dar uma pequena amostra aqui do conteúdo dela. Pronto. Eu tô aqui num texto de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1, tá? Vou ler para vocês, ó. Capítulo 5, versículo 1. Então todas as tribos de Israel foram até Davi, em Hebrom, e disseram, somos parentes de sangue, ok? Ponto. Aí no rodapé dela aqui tem a explicação desse versículo, né? Do autor aqui. Veja bem, e entenda, ela é voltada para batalha espiritual. Aí tem aqui, capítulo 5, versículo 1, olha o que está escrito. Quantas aventuras e desventuras Davi precisou passar para chegar até ali? Tudo contribuiu para a formação de um rei, que até hoje é considerado modelo. Muitos desistem por muito menos. Finalmente, veio o reconhecimento por todo Israel, que agora se colocava voluntariamente sob a liderança de Davi. Um só povo, um só rei. Ainda tem uma pergunta aqui. Ainda tem uma parte aqui que diz assim, ó. Aí diz aqui, ó. Você costuma encontrar força para ir adiante sempre que encontra uma dificuldade? Cara, essa Bíblia é muito boa mesmo. Nunes, qual a maneira correta de começar o estudo da Bíblia? Por onde começar? Olha, Nunes, veja bem, muitos pastores sempre indicam que para você começar a ler do Evangelho de João em diante, né? Mas, porque assim, o Evangelho de João, na realidade, é um evangelho sinótico, né? Tem o Marcos, Mateus e Lucas. Sinóticos é porque eles relatam sobre os mesmos fatos. Porém, existem, eu fiz até umas anotações aqui a respeito disso. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, o que eu posso te adiantar, Nunes, é o seguinte. Você pode fazer o seguinte, comece a ler a Bíblia como um livro normal. Como é que você lê o livro normal? Da primeira página até o fim, correto? Faça essa leitura como se a Bíblia fosse um livro normal, mas vá lá, pegue de João até Apocalipse e leia também, todo dia uma porçãozinha, né? Pegue ela, vá para Gênesis, vá lendo e tal, mas dê uma mesclada na leitura, né? Aí você depois vai lá em João, aí lê um capítulo de João. João, ele tem 26 capítulos. O livro do Evangelho de João tem 26 capítulos, certo? É perfeito, o Evangelho de João é lindo, né? João, ele se torna um pouco mais completo que os outros evangelhos, certo? E você vai lendo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse normal, mas tira sempre um tempo no dia para ler um capítulo de João.
Acabou João, e aí Atos. Se eu não me engano é Atos, né, minha gente? Me lembra aí. Anselmo Box, que a paz do Senhor esteja com você e sua família, meu querido. Então, acabou João, próximo livro, outro livro, outro livro. Então é dessa maneira que você vai tentar, você vai ler ela. Porque tem pessoas, às vezes... Como é que você nunca vai compreender a Bíblia? Lendo da forma que muitas pessoas fazem. Como é que muitas pessoas fazem? Principalmente pessoas que não querem comprometimento com Deus. Tá? É uma coisa que eu sempre deixo bem claro. Quem quer comprometimento com Deus, busca conhecer a Deus por completo. Né? Por mais que você jamais vai alcançar isso. Mas nós temos que buscar conhecer Ele por completo. Quando eu falo conhecer Ele por completo, é a palavra. Por quê? Veja bem, quando é uma série no Netflix, eu sempre uso esse exemplo nas minhas pregações. Eu acho que até o irmão Israel já deve ter ouvido. Quando você está assistindo uma série no Netflix, você não quer assistir ela do primeiro capítulo até o último, todas as temporadas? E por que com a Bíblia tem que ser diferente? Né? Com a Bíblia muitas pessoas só querem ler o que convém a elas. Aí o que aparece que não convém, elas já querem distorcer. Não, mas esse texto aqui quer dizer isso, quer dizer aquilo. Tem pessoas que não aceitam as verdades bíblicas. Tem pessoas que não aceitam. Tem pastores que não aceitam verdades bíblicas. Homens que se dizem pastores, homens que foram consagrados por alguém, né? Porque tem pastor hoje em dia que não acredita que Jesus vai ressuscitar. Tem pastores hoje em dia que diz que a Bíblia tem que ser atualizada, que tem que ser modificada para a gente poder pregar, para não magoar o coração das pessoas. A Bíblia, meu irmão, Deus não está preocupado que ninguém se magoe, não. Deus está preocupado que você tenha reverência com a palavra dele. É isso que ele quer, né? Então, ó, aí ontem, eu tô com conteúdo aqui da minha pregação de ontem ainda, uns rascunhos, né? Aí, olha que interessante a respeito, eu terminei fugindo aqui do nosso estudo, mas eu vou retomar, que eu marquei ele aqui, tá? Olha só. Os evangelhos sinóticos, né? Os evangelhos sinóticos. Veja bem, no Novo Testamento está dividido também em evangelhos sinóticos. Por que são chamados evangelhos sinóticos? Porque fazem basicamente os mesmos relatos. Existe uma pequena variação de um para o outro. E dependendo, por que os evangelhos eles têm essa variação, tem essa diferença de um relato para outro? Por causa do público que o evangelista escreveu, né? Por causa do público que ele estava escrevendo. E aí o que aconteceu? Mateus escreveu para os judeus, por isso ele começa falando da genealogia de Jesus, né? Porque ele apresenta, Carla Paiva, que a paz do Senhor esteja com você e sua família, minha irmã. Então o que acontece? Veja bem, Mateus ele escreveu para os judeus, e é por isso que ele começa falando da genealogia de Jesus, certo? Por quê? Porque ele apresenta Jesus aos judeus como rei, e todo rei precisa ter uma genealogia, né? Marcos já escreveu aos judeus da dispersão, chamados de judeus da diáspora, né? Enquanto em Mateus Jesus é rei, em Marcos Jesus é servo. Por quê? Veja bem. Porque Marcos ele está escrevendo para escravos, né? Para dispersos, cativos. Então ele apresenta Cristo de um modo que o judeu que está vivendo naquela situação se identifique com Jesus no cenário que ele vive, né? Já, que a paz do Senhor esteja com você, meu querido. Então Marcos ele estava escrevendo para escravos, né? Cativos, né? Pessoas sem terra, praticamente. Filipenses, que a paz do Senhor esteja com você, minha irmã. Então, meus irmãos, Marcos ele estava escrevendo para escravos. Então é por isso que Marcos ele apresenta Jesus como servo, ok? E aí a gente vai para Lucas, né? O médico Lucas. Por que o relato... Veja bem, eu chego a me arrepio quando eu vejo isso aqui. Por que o relato de Lucas ele tem uns detalhes minuciosos ali? Por quê? Porque Lucas ele era médico, então ele era intelectual, né? Por isso que ele teve certos cuidados na escrita. E aí veja bem, Marcos ele estava escrevendo para os gregos. Lucas ele estava escrevendo o evangelho para os gregos.
E os gregos, como a gente sabe, né? Os gregos, eles são, a Grécia é o berço, né, do pensamento ocidental. Então, por isso que era necessário que Marcos ele utilizasse uma linguagem mais requintada, né? Uma linguagem mais explicadinha, mais correta, digamos assim, né? Já João, o evangelista, João estava escrevendo para os romanos, né? João escreveu o evangelho de João para os romanos. E aí, o que João fez? João, escrevendo para os romanos, ele já apresenta Jesus como verbo, como Deus, né? Como Deus imortal e como Deus eterno. João já chegou já... Meu irmão, aqui é o Todo-Poderoso. Acabou. João já chegou de sola, né? João não teve muito arrudeio, não. No princípio era o verbo. E ele começou, e o verbo estava com Deus e começou, e é aquilo ali, o evangelho simples e, meu irmão, simples e eficiente, né? E aí o que acontece? Ele apresentou Deus assim. Tem uns estudiosos, né, uns estudiosos que eles explicam, que eles dizem que ao lermos Ezequiel e Apocalipse, nós vamos ver que ao redor do trono, né, de Deus, existem 4 seres viventes, que aí um tem a cabeça de leão, o outro de águia, o outro de homem, o outro de um boi, né, de um boi. E aí, nesse estudo, eles apresentam os 4 seres viventes como os 4 evangelhos, que aí apresenta Jesus como rei, como servo, como homem e como Deus. Olha que lindo. Faz sentido, né? Faz sentido. Outra linha de estudo, outra linha teológica não concorda com esse estudo, mas faz sentido. Faz sentido. Eu acho que eu sei o seguinte, que fazendo sentido para mim, ou para você, ou para fulano, ou para Beltrano, o necessário é que nós possamos Provérbio capítulo 7, para mim se tiver, como agora não, mais tarde. Vou ler agora. Vou ler agora. Vamos lá. Provérbio 7. Irmãos, feriadão, se todo cristão tivesse um pouquinho de discernimento, ele tirava o dia para servir a Deus, para ler a palavra, para orar, para jejuar, para compartilhar a palavra de Deus. É feriado. Bom, vamos lá. Depois, capítulo 7, né, provérbio? Bom, está escrito, capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Obedece os meus mandamentos e vive e guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que elogia com as suas palavras, porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falta de juízo, e que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo ao findado do dia, na tenebrosa noite, na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuta de coração. Esta era a alvoroçadora e irrequieta. Não parava em sua casa. Os seus pés, agora por fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos, e chegou-se para ele e o beijou. Descaradamente lhe disse: a carne de sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com colchas bordadas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com a mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores, porque o meu marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem, levou na sua mão um saco de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado.
Assim o seduziu com palavras muito suaves e persuadiu com elogios dos seus lábios. E ele logo a segue como o boi que vai para o matadouro e como vai para o insensato, para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armando contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração e não te deixes perder nas tuas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. Caminhos de sepultura são a sua casa, que descem às câmaras da morte. Amém? Provérbio pesado. Pesado. Mas muitos homens, infelizmente, hoje estão buscando indo por esse caminho aí, né? As pessoas se iludem, né? Com uma mulher bonita ou um homem bonito. Às vezes terminam perdendo a sua salvação, terminam se desviando do caminho de Deus pela beleza, né? Pela vaidade. Então, eu vejo esse provérbio 7 falando fortemente a respeito da vaidade, né? A vaidade, ela é tudo isso aí. A vaidade, ela te traz tudo isso aí. E é com ela que muitos têm aberto a própria sepultura. Né? Muitos na vaidade pelo dinheiro, muitos na vaidade por causa de fama, muitos na vaidade de trair os seus cônjuges por causa de um rostinho bonito, mais novo. Né? Então eu vejo esse provérbio 7 nele basicamente enfiando em nossa cabeça para a gente tomar cuidado com a vaidade. A vaidade mata, né? Você se sentir um pouco que está bem, você fazer um elogio, enfim, não tem problema. Mas em excesso, aí a vaidade vai te trazer só problema. Bom, vamos voltar ao nosso foco. Realidade ou rotina? Veja bem, escolher um método de estudo. Às vezes lemos a Bíblia sem tirar nenhum proveito de leitura. Muitas passagens não fazem sentido para nós. Lemos e nos esquecemos em seguida, porque acontece isso com a leitura bíblica. Naturalmente é porque falta um método de estudo. É claro que a graça de Deus nos permite a leitura e o entendimento das Escrituras, mas há instrumentos eficazes que podem nos ajudar e muito, ok? Há vários métodos de estudo bíblico. Qualquer um deles, havendo disciplina, boa vontade, disposição para aprender, é válido, ok? É válido. O resultado esperado é a mudança de vida. Howard J. Hendricks e William D. Hendricks, no livro Vivendo na Palavra, propõem um interessante método. Trata-se de uma abordagem de 3 passos que seguem uma ordem específica. Vamos olhar aqui? Primeiro passo, ao você estudar a palavra, né? Neste passo, nós perguntamos e respondemos a questão: o que vejo neste texto? É uma coisa que você tem que botar na cabeça. O que é que você está vendo no texto, né? O que ele te conta? Então, é procurar ver o texto em todos os seus detalhes. Devemos ainda dar atenção ao cenário onde ocorrem os fatos. Como seria esse lugar? Né? Como seria esse lugar? Como seria estar no lugar do autor? Precisamos transportar nossos sentimentos para a passagem. Sofrer com quem sofre, alegremos-nos com quem se alegra. Por quê? Veja bem. Robert, que a paz do Senhor esteja com você e sua família, meu irmão. Porque, veja bem, ao ler a Bíblia, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Ao ler a Bíblia, você tem que buscar saber quem está falando, para quem está falando, qual época está falando, e se aquilo ali eu posso aplicar a mim, né? A gente já viu a gente vê sempre vários absurdos, né? De pessoas por aí que pegam umas passagens da Bíblia, versículos isolados, e querem meter na cabeça das pessoas aquilo ali, e coisa que não tem nada a ver, minha gente. Às vezes chega a ser muito triste a gente ver certo tipo de coisa. Bom, o primeiro passo foi esse. O segundo passo, interpretação. Né? Interpretação.
A observação leva-nos à interpretação. Lemos no Salmo 119, 34, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Para entendermos um texto, devemos procurar resposta para as perguntas, ok? Quem, o que, para quê, onde, como, por quê e quando. Aí sim, aí você vai começar a compreender. Mas enquanto você não buscar a compreender, se você ficar só naquela sempre querer ouvir o pastor e ir pelas interpretações do seu pastor, do presbítero da sua igreja, do líder lá, de quem está pregando, se você for fazer isso, primeira coisa, nem sempre você vai ver da forma que a pessoa viu se tiver distorcido. Por quê? Porque o Espírito, ele só testifica quando a palavra é pregada com a sua orientação. Sabia disso? Sabia disso? O Espírito Santo, a palavra de Deus, ao ser lida, compreendida, eu como pregador, eu li, compreendi, agora eu vou passar. O Espírito Santo, ele só testifica em quem está ouvindo se aquela palavra que foi lida, compreendida, que teve o pedido de discernimento e sabedoria, né? Por quê? Por que eu estou te falando? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu não posso pegar a palavra de Deus, eu não pego minha Bíblia sem orar antes. Eu não pego. Muitos podem dizer que isso é religiosidade, muitos podem dizer que isso é besteira. Não, para mim não é. Para mim não é. Eu não estou chegando aqui, por exemplo, eu não estou chegando aqui para ler o livro de David Brainerd, né? A vida de David Brainerd. Eu não estou vindo aqui para abrir esse livro, tá? Não, eu estou indo para abrir a Bíblia Sagrada mesmo. Eu estou indo para abrir a palavra do Senhor. Então, para mim, isso é muito importante. Então, é por isso que todas as vezes que eu pego minha Bíblia para abrir, eu vou fazer minha leitura, eu vou. Senhor, obrigado pela tua palavra ter me alcançado, Pai. Me dá discernimento e sabedoria para que eu possa compreender o que o Senhor quer de mim. Acabou. É isso que eu faço. É isso que eu faço. Entendeu? É isso que eu faço. E todas as vezes que eu vou pregar, se o irmão Israel estiver por aí ainda, ele já deve ter ouvido. Todas as vezes que eu vou pregar, eu finalizo a leitura, eu finalizo a minha oração antes de abrir a Bíblia, dizendo o seguinte: Pai, até aqui na minha live, por exemplo, quem está desde o início aí deve ter visto. Eu sempre digo: Pai, ao lembrar das minhas pregações, que os meus irmãos não lembrem nem do meu nome, mas que o teu nome seja exaltado. Pati, que a paz do Senhor esteja com você e sua família. Certo, meus irmãos? Vamos lá? Há 5 princípios básicos de interpretação para ajudar na memorização. Todos começam com a letra C. Ok? Conteúdo, contexto, comparação, cultura e consulta. Vou ler de novo. Há 5 princípios básicos de interpretação para ajudar na memorização. Todos começam com a letra C. Vai vendo. Conteúdo, contexto, comparação, cultura, consulta. Ok? Então vamos aqui em todos eles. Conteúdo. O conteúdo é o texto que estamos estudando, que passou pela observação, como ficou registrado no primeiro passo. Ok? Contexto. O contexto é o que vem antes e depois do texto. Em estudo, geralmente, as seitas surgem quando não se dá atenção ao contexto. O texto não pode ser interpretado fora do seu contexto. Entendeu? Por isso que a gente vê as seitas aparecendo por aí. Pessoas com cada ideia, misericórdia. É cada coisa que a gente vê que entristece. Alan Rodrigues, que a paz do Senhor esteja com você e sua família, meu querido. Então vamos lá, comparação. É um dos princípios básicos para você interpretar a Bíblia. Comparação. Nessa fase, comparamos escrituras com escrituras por meio das referências e a Bíblia explicando a própria Bíblia. Um versículo nos leva a outro versículo relacionado. Dessa forma, vamos juntando as partes até chegarmos a um entendimento completo do assunto. Ok?
Eu li para vocês aqui, por exemplo, um trecho aqui da minha Bíblia, Bíblia do Guerreiro, né? E aí vamos fazer o seguinte, ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Para a galera compreender um pouco melhor. Bom, tá aqui. Provérbio 17, versículo 12, né? Provérbio 17, versículo 12, tá escrito: melhor é encontrar-se com uma ursa cujos filhotes lhe foram roubados do que com um insensato na sua tolice, ok? Aí tem a explicação. Josi, Deus te abençoe. Provérbio 17, versículo 12. Uma ursa cujo filho foi roubado é uma das mais poderosas armas de destruição conhecidas, né? Um estulto com suas emoções fora do controle é um prato cheio para instigações de demônios alojados em seu interior. Ele perde facilmente o controle de suas ações e se torna alguém que exclama para si mesmo: quem me roubou de mim? Esse sujeito é extremamente perigoso. Não coloque mais lenha nas suas fogueiras interiores. Saiba desviar esse furor com palavras brandas. Veja, Provérbios 15. Então aqui, se a própria referência aqui já chega para mim e diz para eu ver em Provérbios 15, aí você pega e vai lá em Provérbios 15 e lê. Porque vai estar ligado, uma coisa a outra. O que muitas pessoas não querem é isso. As pessoas querem ler um versículo da Bíblia e não querem se preocupar em ver as referências. Então é por isso que daí surge meio mundo de seita, surge meio mundo de interpretação maluca por aí, surgem comportamentos estranhos dentro da igreja que não deve existir. Meus irmãos, qualquer comportamento que surge dentro da igreja que não está na Bíblia é heresia. É heresia, acabou. Ah, não, irmão, mas é porque eu sou muito espiritual. Não, tudo bem que você seja espiritual, mas você tem que ter discernimento, você tem que prestar um culto sensato ao Senhor. Você não tem que estar, irmão, eu estava aqui orando, me deu vontade de sair dando pirueta dentro da igreja. Não, irmão, isso não está na Bíblia não, tá? Isso não está... Mas não sei... Não tá. Jamison, David City Oficial, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e suas famílias. Então, se não tiver na Bíblia, eu não acredito. Não acredito. Você pode ter a unção que for, nego velho. Se você fizer palhaçada dentro da igreja, que não está dentro da Bíblia, ali eu não vou enfrentar, eu não vou olhar com bons olhos, não. Eu não vou dizer que aquilo ali vem de Deus, não, tá bom? Mas essa é a minha opinião, tá? Eu não sou contra quem aceita isso ou aquilo, não, tá? Eu tô falando a minha opinião. Comparação. Nessa fase, comparamos escrituras com escrituras, por meio das referências. É a Bíblia explicando a própria Bíblia. É isso que algumas pessoas ainda não conseguiram entender. A Bíblia ela é um livro tão maravilhoso, porque é a palavra de Deus, que foi escrita, para concluir, foram milênios, né? Tem coisas que aconteceu 2000 anos antes, ou mil anos depois, 1500, 700, 800, e quando você vai ver, uma coisa bate com a outra. Ou seja, a Bíblia, ela interpreta ela mesma. A própria Bíblia interpreta ela mesma. É impressionante por aí, umas pregações que a gente vê, que às vezes é só para atrair o público, para manter presa a visão das pessoas, né? Um certo entretenimento. Algumas pessoas transformam a Bíblia, criam uma Bíblia dentro da Bíblia. E é desnecessário. É desnecessário. O que tem que atrair é a palavra de Deus, o que tem que atrair é o Espírito Santo. Não é fulano, beltrano, ciclano, mudando, falando palavras difíceis, não. Certo? Bom, cultura. Ao estudar um texto bíblico, é importante conhecer o ambiente cultural e histórico para facilitar a sua compreensão. Quando e onde aconteceu o fato. Quais os costumes daquele lugar, daquele povo e daquele tempo. Uma coisa que eu bato muito de frente é a questão de você querer pregar Malaquias 3, 8 ao 10, e você querer enfiar nos tempos de hoje. Malaquias, Cícero, que a paz do Senhor esteja com você, meu irmão.
O que as pessoas têm que compreender é que é o seguinte, aquele texto de Malaquias ali, ele não foi escrito para nós. Ah, irmão, você é contra o dízimo? Não, não sou contra o dízimo não, até mesmo porque eu entrego o dízimo. Eu sou contra quem pega um versículo bíblico e quer distorcer, querendo trazer para a nossa época, e não foi para a nossa época. Tá? Não foi. Não foi. Certo? E aí quando você fala isso, aí o povo vem dizer que você é rebelde. Não, não sou não, porque eu entrego meu dízimo, eu sou ofertante, certo? Às vezes eu entrego até mais do que minha obrigação, entendeu? Então a questão não é essa, né? A questão não é essa. Vamos lá, ó. Malaquias 3, roubando a Deus, né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção de tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa disso vós repreenderei o devorador. Me dá uma agonia, chega meu coração, bate forte quando eu vejo alguém, na hora da oferta dos dízimos, lê isso aqui. Chega me dá agonia, chega você ver minha boca e meu nariz entortando para o lado. Por quê? Porque aqui é um texto que foi para o povo de Israel, né, para essa época. É basicamente isso aqui que eu estou falando para vocês, a questão da cultura. Aqui é onde entra a cultura, né? Então o povo de Israel não estava mais entregando dízimo, não estava mais ofertando. Então Deus pegou e disse, não, vocês estão me roubando, ué. Vocês estão me roubando. Só que o mais interessante disso aqui, veja bem, não eram os fiéis, eram os sacerdotes. Isso aqui eram os sacerdotes, não eram os fiéis. Entendeu? E aí, quando Deus fala aqui no versículo 10... E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. A bênção aqui Deus está se referindo à chuva, porque ele estava falando da lavoura. Repreender o devorador. Devorador não é diabo, nunca foi. O devorador nunca foi demônio que entra na sua finança, entra na sua vida financeira. Nunca foi. Nunca foi. Quando você gasta seu dinheiro com droga, com álcool, com prostituição, o devorador está sendo você mesmo. Está sendo você mesmo. Né? Está sendo você mesmo. Que está vivendo uma vida contrária à palavra de Deus. É isso que acontece. Então, quando fala de devorador são locustas. Josevânio, que a paz do Senhor esteja com você e sua família, meu irmão. Quando aqui em Malaquias diz, repreenderei o devorador eram as locustas. Eram gafanhotos que eram desse tamanho, era gigante, né? E era um gafanhoto que ele comia 3 vezes mais o tamanho dele. Eles chegavam na lavoura, eles comiam tudo, até o caule da lavoura ele comia. Então aqui ele não está se referindo a demônio nenhum. Que aliás quem criou essa teologia do devorador aqui foi o bispo Rodovalho. Quem criou essa teologia foi ele. Certo? Quem criou essa teologia foi ele. Teologia do devorador. Não, você tem que ofertar, porque senão você está roubando a Deus. E você está roubando a Deus, e aí o Senhor... E aí, meu irmão? Aí quer dizer... Então quer dizer que a gente tem que fazer com que os irmãos ofertem e entreguem o dízimo por medo? É isso? É isso? Porque veja bem, se lá em Apocalipse diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus, correto? Apocalipse diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Se lá em Malaquias eu aceito que se eu não entregar o dízimo eu estou roubando ao Senhor, e lá em Apocalipse diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus, não serão salvos, então quer dizer que a minha salvação vale 10% do que eu ganho? Pode deixar a opinião de vocês aí, não tem problema não, pode deixar, seja ela qual for, eu vou respeitar. Mas veja bem, e a expiação? E o sacrifício de Cristo?
Então quer dizer que eu vou cuspir na cruz? A cruz vai ser, ó, não vai valer nada? Vocês estão compreendendo? Então é um negócio meio complicado de engolir. É um negócio meio complicado de engolir. Você está entendendo? Às vezes o cidadão é consagrado a isso ou consagrado àquilo, e ele termina distorcendo a Bíblia para poder agradar, às vezes, a liderança da igreja, para poder fomentar mais ainda a receita da igreja, e começa a fazer isso. E aí começa a colocar na cabeça das pessoas, certo? Justamente, Robert, justamente. E aí começam a enfiar na cabeça das pessoas que eles têm que ser dizimistas por medo, que eles têm que ser ofertante por medo. Não, meu amigo, você é dizimista e ofertante. Tipo, tem igreja que não tem a prática do dízimo, que não concorda com o dízimo. A nossa tem. Tem igreja que é só oferta. Veja bem, seja dízimo, oferta, seja o que for, você tem que ser generoso com a obra. Ok? Você tem que ser generoso com a obra. Por quê? Porque a obra ela não anda só. Ela não anda só. O próprio Jesus precisava de dinheiro. Quem que era o tesoureiro de Jesus? Judas. As mulheres que se juntavam para ajudar o próprio Jesus. A mulher do servo lá de Herodes, Joana, se eu não me engano, né? Ela era bem financeiramente, ela patrocinava as viagens evangelistas, né, de Jesus. Então a gente tem que ler bem a Bíblia, a gente tem que buscar ler e conhecer melhor a Bíblia. Entendeu? Então eu não posso pegar um texto e pregar para as pessoas, enfiando medo na cabeça das pessoas. Quem falou que Deus quer que alguém oferte por medo? É só ir lá ler 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que é o que eu mais leio quando é na hora da oferta ou do dízimo. Entendeu? Eu oferto e eu sou dizimista porque eu creio, certo? E eu sou grato a Deus de onde Ele me tirou, certo? Eu aceitei Jesus em 97, eu tinha 14 anos de idade. Menos de 2 anos depois eu me desviei, fui para o mundo e pronto, deu no que deu, voltei para Jesus depois de velho. Só que sempre tem uma coisa que eu sempre falava para todo mundo, que era o seguinte: no dia que eu voltar para Cristo, eu volto de vez. E eu vou te falar uma coisa, eu não fico calado quando eu vejo coisa errada acontecendo, porque quando eu vivia no mundo, tinha certas coisas que eu não aceitava. Eu me envolvi com todo tipo de coisa. Mas nunca roubei. Nunca fui conivente com situações de enganar alguém. Nunca. E por que agora servindo a Deus eu vou ter que ser? Irmãos, Paul Washer fala o seguinte, ele diz que hoje muitos pregadores deveriam estar estudando a Bíblia ao invés de estar pregando. E é a pura verdade. E é a pura verdade. Muito, se você for... Meu irmão, se eu pregar um negócio desse aqui dentro de uma igreja, mais nunca ela me chama para pregar. Mais nunca o líder deles me chama para pregar. Mais nunca. E acreditem, viu? Já preguei isso aqui várias vezes na nossa congregação. Eu já preguei. E quem me chamar para pregar em alguma congregação, pode ter certeza que o que vier na cabeça que o Espírito Santo botar, eu prego. Você pode até nunca mais me chamar. Você pode até nunca mais olhar na minha cara, mas eu prego. Eu não pedi? Olha lá. Malaquias 3, que eu li para vocês agora. Vamos lá. O discurso final e culminante começa com uma ordem. Retornai, né? Para Yahvé, e termina com uma ordem para que se lembre de suas instruções. A evidência de volta do povo para Deus seria retomada de entrega dos dízimos e de outras ofertas para amparar os sacerdotes, os levitas e os pobres sem terra. Tá? Para amparar os pobres, beleza? Guita. E aí, Guita Marros? Manos, que a paz do Senhor esteja com você e sua família, meu irmão. Então veja bem. Olha só. Malaquias 3, do 7 ao 10. A evidência da volta do povo para Deus seria uma retomada da entrega dos dízimos, ok? Dos dízimos e de outras ofertas para amparar os sacerdotes, os levitas e os pobres sem terra. Qual é a congregação que a gente vê hoje em dia se preocupando em ajudar os pobres? E todas as vezes que buscam ajudar é porque já estão tirando de outra pessoa.
Eu quero ver tirar do que tem já, do que já foi recolhido, do que já está lá guardado. Eu quero ver fazer isso. Eu quero ver fazer isso. Isso, justamente, Rosemary. Falei mesmo. Respeito disso na consagração. Eu falo mesmo, irmão. Se me entregar o microfone, eu prego mesmo. Não me tem esse negócio, não. Quem quiser ficar com raiva, pode ficar. Não tô nem aí, não. Deus não me chamou para ser um pregador da palavra dele para agradar ninguém. Deus me chamou para ser um pregador da palavra dele para pregar o que está escrito. E acabou. Se está escrito, eu vou pregar. Se está escrito, eu vou pregar. E aí aqui, os pobres sem terra, certo? Essas ofertas demonstraram uma atitude apropriada para com suas posses, como dádivas de Deus, né? Conquanto por Deus a prova com queixa, rebelião e incredulidade seja errada, não é errado por sua fidelidade à prova, com a nossa obediência. A expressão traduzida como não haverá espaço suficiente para recebê-la, pode também significar o tanto quanto te for suficiente. Provérbios 25:16. O pacto mosaico prometia bênçãos materiais. O pacto mosaico prometia bênçãos materiais ou maldições. Deuteronômio 28. Para a nação como um todo, né? Não necessariamente para o indivíduo. O livro de Jó e mais tarde Jesus falaram contra esse tipo de aplicação individual, certo? Então, infelizmente, Dora, que a paz do Senhor esteja com você e sua família, minha irmãzinha. Então, nós não podemos, a partir do momento que eu pego e leio um versículo da Bíblia e saio jogando minhas interpretações, sem buscar referência, sem buscar compreender o texto, eu estou sendo herege. Certo? Bom, vamos lá. Aqui a gente já falou da cultura, né? Quando você lê a Bíblia, você tem que buscar quem falou, como falou, para quem falou, que época era aquela, certo? E aí vamos lá, ó. Consulta. A consulta envolve o uso de outros materiais que vão ajudar-nos na compreensão do texto. São as fontes secundárias, concordância ou chave bíblica, dicionário bíblico, manual bíblico, atlas bíblico, comentários bíblicos. Então você tem que buscar. Boa tarde, Dora. Você tem que buscar essas ferramentas, certo? Você tem que buscar essas ferramentas para você terminar buscando conhecer melhor. Há muitos outros recursos, né? Mas uma Bíblia de estudo e a concordância bíblica são as ferramentas principais. A enciclopédia bíblica se reúne em um só volume. Todos esses recursos. Há também a internet, né? Se necessitar, peça ajuda a alguém mais experiente. Veja bem. Denilson, que a paz do Senhor esteja com você e sua família, meu irmão. Leandro, que a paz do Senhor esteja com você e sua família. Veja bem, nada substitui o estudo pessoal da Bíblia. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, Salmo 119:11, priorize o estudo da palavra em seu dia a dia. É constante. Tem que ser constante, tá? Terceiro passo, a aplicação. A aplicação é um estágio também importante e necessário quando estamos estudando a palavra. Nessa fase, perguntamos e respondemos o que isso tem a ver comigo. Como aplicar essa verdade à minha vida? A observação e a interpretação são meios que nos levam a um fim, a prática do ensinamento bíblico na nossa vida diária, ok? Orando. A oração faz parte do programa da hora tranquila. Orar é desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Precisamos buscar ardentemente essa comunhão com o Pai. A percepção da presença de Deus vem como resultado do tempo que empregamos na oração. Caminhoneiros, que a paz do Senhor esteja com você e sua família, meu irmão. Irmãos, eu já vi pessoas falando que não precisa orar muito assim não. Que nada, eu ajoelho ali 5 minutinhos já não é. Ninguém vem me falar que orar muito é problema, não é não. Desde que você tenha tempo, não é não. Até mesmo porque
os grandes avivamentos que teve no mundo, o que é um avivamento? Um avivamento é um grupo de pessoas arrependendo dos seus pecados, confessando que Cristo é o seu único Senhor e Salvador, e se convertem verdadeiramente. Isso é um avivamento. Isso é um avivamento. Certo? Você ouvir um louvor, chorar, se derramar de lágrimas, ou ouvir uma pregação que parece mais uma palestra motivacional e se derramar em lágrimas, na maioria das vezes, 80% às vezes é por emoção. E aí você pega e diz assim, mas foi um grande mover de Deus dentro de mim hoje. No outro dia você está fazendo todos os mesmos erros. Então não houve conversão. Não houve conversão. A mudança de vida ela tem que ser nítida. Quando Cristo muda você de dentro para fora, a mudança de vida é nítida. Ok? Então a oração é necessária. A percepção da presença de Deus vem como resultado do tempo que empregamos na oração. Ok? Tendo uma atitude correta de alma, a atitude mais correta de nossa parte, nesse tempo, sós com Deus, é a de um coração sensível, um temor piedoso, né? Uma alma obediente, uma atitude de inteira gratidão, submissão e adoração ao Senhor. No caminho de Emaús, quando Jesus ressurreto, caminhando com os discípulos, expunha-lhes as Escrituras, o coração daqueles homens ardia. Lucas 24, 32. Ok? Vamos ler? Lucas 24, 32. Eu gosto assim, eu gosto de estudo bíblico, para mim tem que ter Bíblia mesmo. Lucas 24, 32. Lucas 24, 32. Eita, aqui. Olha o que está escrito em Lucas 24, 32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Ok? Esse queimar do coração, sentido pelos discípulos, deve ser a nossa experiência quando nos aproximamos do Pai, né? Para um tempo de comunhão mais íntimo com Ele, certo? O que você sente e pensa quando lê a palavra de Deus? Nas primeiras vezes que eu li a palavra de Deus, eu não senti muita coisa não. Mas quando eu comecei a compreender melhor, meu irmão, era uns calafrios que dava. Eu chorava. Chorava não, até hoje eu choro quando eu estou lendo uma palavra que Deus fala firmemente no meu coração, eu choro, né? Você se arrepia todo, e para mim esse ardor no coração é isso aí. Bom, tempo da família com Deus é uma coisa muito importante, né? Aproveita esse momento e desafie todas as vezes que você tiver, você fez sua leitura diária. E vai chegar um determinado momento que você vai ter que... Você tem conhecimento, pronto. Então você vai ter que espalhar esse conhecimento dentro da sua família. Tá? Você vai ter que fazer... Mas não impondo. Fazer igual quando eu era criança, que o meu pai fazia eu me ajoelhar nos pés de uma estátua do Padre Cícero, ele fazia, eu obrigava eu rezar. Aí não é legal. Neriane, que a paz do Senhor esteja com você e sua família, minha querida. Certo? Não impondo. A gente não deve impor. A gente não deve obrigar ninguém a nada. Né? O próprio Cristo, ele não obrigava ninguém a nada. Então que nós possamos seguir o exemplo de Cristo. Se você tem um filho que você, por exemplo, vê que o filho, o menino ou a menina não gosta muito de orar, se você vê que o menino ou a menina não gosta muito de ler a palavra de Deus, você vai ter que estimular sendo exemplo e não obrigando. Né? Quando você obriga, a pessoa termina tomando birra. Ah, que nada, quero não, meu pai é chato, minha mãe é chata e tal, enfim. Então, quando você faz isso, isso é desnecessário, isso é ruim. Isso é ruim. Jesus não obrigava ninguém. Né? Jesus, ele pregava, ele mostrava. O mais lindo de Jesus é que ele pregava e dava exemplo, ele mostrava na prática, né? Que é o perfeito, é isso. É isso que o cristão tem que compreender. A partir do momento que eu
Como é que os meus filhos vão ter hábito de orar se eles não me veem orando? Como é que os meus filhos vão ter hábito de ler a palavra de Deus se eles não me veem lendo a palavra de Deus? Então é difícil. O que eu vejo muito hoje são muitos pais querendo exigir dos filhos uma coisa que eles não fazem. Então isso é triste. Isso é triste. Vamos lá. Culto doméstico é um tempo no dia em que a família reunida estuda a Bíblia, ora e louva ao Senhor. É um tempo de grande valor. É um tempo precioso. O culto doméstico tem como objetivo a edificação espiritual dos seus participantes e fortalecimento dos laços familiares. Existe um chavão que diz: família que ora unida permanece unida. É também a oportunidade que os pais têm para fornecer instrução religiosa aos filhos e de edificarem-se mutuamente, né? Assim acontecia com o antigo povo de Israel, o povo de Deus. Várias vezes encontramos Moisés chamando a atenção do povo para a importância de ensinar a palavra de Deus aos filhos em casa. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e 19. Veja também em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 ao 19. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e versículo 9. Juan e Jonathan. Oi, Jonathan na área. Que a paz do Senhor esteja com vocês e suas famílias. Como é que tá a princesa linda, papai? Hein, Jonathan? Certo? Moisés insistia em que a palavra de Deus estivesse no coração do israelita e fosse passada para seus filhos, em uma amorosa instrução e em conversão no seio da família. Todos que chegassem à casa de um israelita deveriam ver as escrituras. Eram a norma de vida naquele lar. Moisés não estava impondo ao homem israelita em jugo pesado, mas o privilégio de entesourar em seu coração e no coração dos seus familiares os preciosos mandamentos do Senhor. Ok? Os recursos que temos para a edificação de nosso lar são a oração e o estudo da palavra. Certo? Em família, instituamos, pois o culto doméstico em nosso lar. Ok? Bom, estou finalizando aqui agora. Vamos lá. Em muitos lares, o culto doméstico fracassa porque se trata apenas de um ritual e se torna uma rotina, não uma realidade na vida da família. A prática de um ritual sem significado não faz nenhum sentido. É perda de tempo. Ok? Nada mais simples, mais maravilhoso do que cultuar o Senhor em família. Os seus filhos estão sendo assim ensinados? Tem sido seu próprio contraste? Tem sido seu propósito constante estar à mesa estudando a palavra com seus queridos? Né? Muito importante. Se você cria seu filho conhecendo a palavra de Deus, eu vou te falar uma coisa. Conhecendo a palavra de Deus, não é fazer com que seu filho fique frequentando o culto com você à força, que é o que muitos pais fazem. Muitos pais fazem isso. Muitos pais acham que a igreja vai educar os seus filhos. É impressionante isso. E aí quando o menino toma uns caminhos, a menina toma uns rumos meio estranhos. Júnior, que Deus abençoe você e sua família, meu irmão. Aí quando o menino toma uns rumos meio estranhos, pega e diz, meu Deus, esse menino vivia na igreja. Não, vivia na igreja, mas ele não era igreja. Por que ele não era igreja? Porque você não estimulou ele a buscar ser igreja. Simples assim. Então, vamos lá. Conclusão. Realidade ou rotina? Que é o tema da nossa live aí, tá? Temos que tornar as práticas estudadas nesta lição uma realidade em nossa vida. Nada, senão, nos convém um tempo para Deus em nossa vida, pessoal e familiar. Que assim seja. Amém? Bom, finalizamos o nosso estudo hoje. Tá? E amanhã, às 11 horas da manhã, eu estarei aqui
com outro estudo que o título terá como Obrigação ou Ministério, né? É o título de amanhã, da nossa live de amanhã. Eu espero que alguns de vocês, se não estiverem trabalhando, e mesmo se estiverem trabalhando e puder colocar na live e pelo menos ficar só ouvindo, que vocês façam. É bom, tá? Vocês podem ter certeza que quem está aqui passando esse estudo para vocês não é alguém que quer ser... Opa! Amém! Manda outro para ela. Deus abençoe. Tá? Se vocês acompanharem essas lives de estudo meu aqui, isso aqui nada mais é do que um estudo meu do cotidiano que eu fiz questão de começar a compartilhar com todos que queiram, tá? Detalhe importantíssimo. Quem está aqui passando esse estudo para vocês é um cara simples que Jesus teve misericórdia e tirou ele do mundo das trevas, certo? E que eu sou muito grato a Deus por eu estar na vida que eu estou hoje, certo? Buscando, mesmo sendo falho, buscando lutar, né, contra o pecado, buscando lutar contra as coisas desse mundo. Então eu sou um cara simples, você pode ter certeza que eu jamais irei pregar a palavra de Deus visando benefício próprio, jamais eu irei pregar a palavra de Deus para ser famoso, jamais eu irei buscar pregar a palavra de Deus para ganhar dinheiro, não, nada disso. Dinheiro eu ganho com a minha profissão. Dinheiro eu ganho com a minha profissão e eu sou muito abençoado por isso. Então o que eu faço aqui às 11 horas da manhã agora, nos últimos dias, é compartilhando a palavra de Deus com vocês com honestidade e sinceridade. Porque a palavra de Deus ela só edifica a fé de alguém quando ela é pregada com honestidade e sinceridade. Quando ela é pregada com palhaçada, distorção, visando benefício próprio, você está matando a pessoa espiritualmente, porque você já está morto. Eu quero que vocês coloquem bem essa frase na cabeça de vocês. Quando alguém distorce a palavra de Deus visando benefício próprio, ela está induzindo as pessoas a morrerem espiritualmente, porque ela já está morta há muito tempo. Ok? Muito obrigado por vocês terem comparecido. Digo e repito para vocês, hoje, por ser feriado, muitas pessoas estão viajando, se divertindo, tomando banho de piscina na praia, enfim. Não tem problema você fazer isso, mas guarde sempre uma parte do seu tempo para Deus. Eu desafio qualquer um, se você todos os dias buscar fazer um devocional, todos os dias buscar estudar a palavra de Deus, todos os dias buscar orar, você pode ter certeza que a mudança na sua vida vai ser nítida. Mas quando eu falo nítida, vai ser nítida em todos os aspectos, em tudo. Você vai ser próspero no seu amor, você vai ser próspero nas suas amizades, financeiramente. E que, aliás, você ser próspero financeiramente não significa que você tem que ter milhões na conta. Muitas pessoas confundem isso. Eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo e são prósperas financeiramente. Aí você olha para mim e diz, mas por quê? Como assim? Como que alguém pode ganhar um salário mínimo e ser próspero financeiramente? Porque essa pessoa tem Deus no coração. E é isso. Porque essa pessoa tem Deus no coração. Simples assim. Eu conheço várias pessoas que são milionárias, mas são muito pobres. Então, nós somos educados no dia a dia com a exigência da sociedade. A sociedade ela nos exige constantemente que você, para ser bom, para você ser visto, você tem que ter um carro bom, você tem que ter uma casa boa, você tem que ganhar muito dinheiro. Deixa eu falar um negócio para você. Você tem que ser bem visto por Deus, não pelo mundo. Bruna, que a paz do Senhor esteja com você e sua família. Preocupe-se em ser visto por Deus. Não se preocupe em ser visto pelo mundo. O mundo aí fora mente. O mundo aí fora, ele vai colocar todos nós de joelho. Se a gente deixar. E não vai ser para orar não, vai ser para chorar mesmo. Então, nós temos que sempre compreender. A verdadeira prosperidade é espiritual, não é a financeira. Sabe por quê? Se a verdadeira prosperidade fosse a financeira, não existia tanto rico que é traído pela mulher, ou tanta mulher rica que é traída pelo marido. Se a prosperidade financeira fosse a principal, não tinha tanto rico, depressivo, triste,
sem amigos. Se a prosperidade financeira fosse a principal de todas, não tinha tanto rico arrodeado de várias pessoas que só estão ao lado delas pelo que elas têm, não pelo que elas são. Então é isso que a gente tem que botar na nossa cabeça. A verdadeira prosperidade é espiritual. Porque cada centavo que entrar na sua vida, você vai entender que aquele centavo não vai valer nada se Deus não estiver nela. Tá bom? Obrigado por tudo, que Deus os abençoe. Amanhã estaremos aqui às 11 horas da manhã estudando novamente obrigação ou ministério. Texto básico, Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Se vocês já quiserem abrir suas Bíblias e começar a meditar de hoje para amanhã, faz isso. E pelo amor de Deus, nunca cheguem a essa live ou qualquer outra live por aí sem sua Bíblia nas mãos. Tá bom? Porque você nunca vai ter a certeza se o cidadão está pregando com honestidade. O que ele pregar, o que ele falar, olhe na Bíblia. Se tiver na Bíblia, glória a Deus. Se não tiver, descarte. Desliga o telefone, não veja. Tá bom? Então, toda pregação tem que ser cristocêntrica. Enquanto eu não entender que sem Cristo eu não sou nada, eu não vou crescer espiritualmente. Então, que Deus os abençoe com muita saúde e paz. Grande abraço. Vamos orar? Se você ficou até aqui, até agora, se eu conseguir prender a tua atenção até agora, eu desejo do fundo do coração que você ore junto comigo agora, tá bom? Curve sua cabeça e feche seus olhos. Eleva seus pensamentos ao Senhor. Agradeça a Ele por mais um dia de vida, de saúde e paz. Querido Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pelo Senhor ter nos despertado essa manhã, Senhor. Pai amado, obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo teto que temos sobre nossas cabeças. Obrigado pela nossa saúde física e mental, Senhor. Pai amado, abençoe e protege todos aqueles que assistiram essa live até agora. Abençoe e protege todos aqueles que entraram e saíram também, Senhor, e não quiseram ouvir. Mas, Pai, em nome de Jesus eu te peço, envia teus anjos, meu Deus, para acampar ao redor deles, meu Pai, para não deixar que nenhum mal aconteça, nem a eles, nem às suas famílias. Querido Deus, que nem todo o dinheiro do mundo, Senhor, tenha valor em nossas vidas, meu Pai, se o Senhor não estiver nela. Querido Deus, em nome de Jesus eu te peço, ao lembrar das minhas pregações, Senhor, que os meus irmãos não lembrem nem do meu nome, mas que o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus eu te agradeço, hoje, amanhã e sempre. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Que Deus os abençoe. Que feriado maravilhoso. Que feriado maravilhoso. Não tenho palavras para agradecer a Deus o fato de vocês terem ficado aqui até agora, estudando, ouvindo e o principal, refletindo sobre a palavra de Deus. Amém? Amanhã, às 11 horas da manhã, eu estou aqui esperando vocês. Simone, acabou agora, Simone. Mas amanhã tem mais, 11 horas da manhã. Beleza, galera? Que Deus os abençoe com muita saúde e paz. Estou esperando todos vocês amanhã às 11 horas. Fica ligado aí que na hora que começar eu já vou mandar um aviãozinho. Vou mandar um aviãozinho para ver se alguém entra.